Neste 8 de abril de 2022, Santo André chega aos 469 anos de fundação. Desde a época que o João Ramalho chegou aqui, se encantou pelas terras, se enamorou da Bartira também, né? E a cidade começou a crescer, um ano antes da capital paulista. E neste momento em que celebramos esses 469 anos, eu tenho a honra e a satisfação de conversar com o prefeito Paulo Serra. Primeiro, prefeito, muito obrigado por me conceder o prazer dessa entrevista. Eu que agradeço, Joaquim, a oportunidade, sempre parabenizar pelo seu trabalho, pelo seu conteúdo, pela sua história aqui com a ABC, que você consegue informar com tanta qualidade tanta gente, viu? Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Olha, prefeito, tinha vários temas para começar essa entrevista, mas eu resolvi colocar essa foto histórica aí do acervo do nosso museu, que mostra o Cine Teatro Carlos Gomes, ainda com o coreto e tal. E fazer uma viagem aí pelo tempo muito rápida, mostrar como ele estava até pouco tempo atrás, abandonado, com o pessoal na calçada. Aí. É um marco da cidade que não podia estar assim. E que agora, nesse 8 de abril, vai ser entregue desta forma, um espaço maravilhoso. Eu acho que não só por ser uma casa de espetáculos, mas por ser um emblema da cidade, da história da cidade, não poderia ter uma escolha melhor do que o 8 de abril para marcar a reinauguração desse símbolo. O senhor concorda com essa análise? Ele é, de fato, a alma andreense? Concordo, Joaquim. A gente, como você bem colocou, nós somos mais velhos que a capital, né? Não à toa na nossa bandeira está lá Paulistarum Terra Mater, a terra-mãe dos paulistas, né? Então, porque parte do estado de São Paulo nasceu aqui em Santo André, antes até da própria capital. Então, para nós é um motivo de muito orgulho, de muita esperança também, otimismo nessa retomada, e sem dúvida que fazer essa retomada, fazer esse 8 de abril, depois de 2 anos de pandemia, devolvendo para a cidade o Carlos Gomes, não poderia ser melhor, porque tem uma ligação, não é só o equipamento em si, como você disse, tem uma ligação afetiva do andreense, né, com esse equipamento e tantos outros que a gente está devolvendo para a cidade, né? Mas especificamente o Carlos Gomes, porque a história do Carlos Gomes, a história recente, foi de muita tensão, né? Ele quase deixou de existir, ele quase por 2 vezes foi demolido, né? Lá na década de 90, depois e lá para 2010, mais ou menos, né? 2009. Então, a sociedade cultural na época e a sociedade andreense se uniu, conseguiram segurar através até de uma ação civil pública, e a gente não via mais saída, porque ele estava deteriorando, e aí conseguimos, junto com os órgãos também de defesa do patrimônio, aprovar um projeto moderno, que moderniza o Carlos Gomes, mas que mantém as suas características históricas e patrimoniais. A gente até ganhou um prêmio da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Arquitetura, né, da USP, por conseguir congregar, né, fazer esse casamento, essa simbiose do moderno, da acessibilidade, da estrutura física que hoje consegue lá receber espetáculos. E aí a gente está falando de questão de informática, de elétrica, de hidráulica, toda essa parte estrutural, e manter o aspecto histórico. A Boca de Sena, que é tombada pelo patrimônio, ela vai ser restaurada nos próximos 6 meses. As pessoas vão poder acompanhar a restauração, né? Porque é um trabalho muito gradual, vagaroso, porque é cuidadoso. Nós fomos raspando, Joaquim, a tinta até chegar na tinta original. Achamos de novo o Carlos Gomes pintado lá na Boca de Sena, né? Aquele retrato dele que foi pintado lá atrás. Então, é um motivo para nós de muito orgulho, e tem muito simbolismo, né? Esse respeito ao passado, às tradições, né? Casar esse passado respeitando com o presente mais contemporâneo, e fora o equipamento em si, que já revitalizou toda aquela região. A gente fez também um calçadão ali, comércio revitalizado, a vida no centro da cidade, eu tenho certeza que vai ter um impulso.
a gente vai licitar parte do Carlos Gomes para ter ali um restaurante, um café permanente, né, da iniciativa privada. Então, a gente deve colocar na rua isso nos próximos dias, né? Então, a gente tem muito simbolismo aí, muito sentimento envolvido nesse 8 de abril, não só pelo esse sentimento de retomada, também com a Feira da Fraternidade e tantos outros, mas o Carlos Gomes, sem dúvida nenhuma, é muito especial. Sem dúvida nenhuma. Bom, 8 de abril, logo cedo, tem a deposição de flores lá na estátua do João Ramalho, em frente aos Correios, e, na sequência, a inauguração, é isso? Não, a inauguração é no final do dia. No final do dia. É às 8 horas a inauguração, já no final do dia, porque a gente já começa com eventos, né? Tem a inauguração e na sexta e no sábado e domingo já recebe a primeira exposição, né? Já tem eventos no Carlos Gomes durante todo o sábado e o domingo. Então, a gente vai abrir à noite justamente para já iniciar com ele funcionando. Não é aquela inauguração que a gente faz que você inaugura e fecha o equipamento, né? Ele já vai estar aberto aí para o público a partir do sábado. E eu estava lendo, parece que vai ter um baile, vai ser nele mesmo o baile ou não, em outro lugar? O baile? Isso, tem várias atividades, mas tem é uma espécie de um baile que é feito já tradicionalmente, né, de um movimento cultural, então vai ter muita atividade aí durante o final de semana. Maravilha. Prefeito, você é um prefeito jovem, né? Bem, a gente pode chamar de... Tanto que a gente acostuma chamar de Paulinho o tempo todo. Sim. E me permite chamá-lo de você. Eu comecei falando do senhor, mas eu não me sinto muito à vontade. Não tem necessidade, Joaquim, você sabe. Não é desrespeito, não, mas é pelo carinho que eu tenho. Sim. Está muito ligado à modernidade. Nessa própria explicação do teatro, você deixou bem claro a preocupação de resgatar o passado, mas viver o presente e pensar bastante no futuro. Nós conversamos sobre isso outro dia. Eu acho aquele movimento que vai acontecer daqui a 31 anos, que é os 500 anos de Santo André, espetacular, uma iniciativa que vem mobilizando todas as regiões da cidade. Eu acompanho a modernização na estrutura, até da parte de finanças, com a facilitação para a instalação de empresas, com a rapidez. Eu mesmo já fui testemunha disso, quando precisei usar o sistema para atualizar os dados da minha pequena empresa, eu achei, vou perder horas aqui. A coisa resolveu em 15 minutos, muito rápido. Isso tem atraído empresas, e grandes empresas, pequenas e médias empresas, para a cidade. O que a gente pode esperar de Santo André daqui para frente? E isso é um motivo fundamental para a celebração desse momento? Sem dúvida, Joaquim. A gente tem uma cidade hoje muito mais estruturada, com um ambiente muito mais propício para o crescimento, para a geração de emprego, para a geração de renda. É claro que a gente não está dizendo com isso que a cidade está perfeita. Tem muitos desafios, inúmeras obras que a gente ainda precisa tirar do papel, programas, cuidar de novo, né, de uma forma agora abrangente da saúde, porque nós ficamos praticamente 2 anos com apenas um tema, né? Eu digo que a gente teve 2 anos monotemáticos, né? Foram só pandemia, 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 vencer a pandemia, e tinha que ser assim, preservar vidas e vencer a pandemia. Estamos no final dessa guerra, vamos vencer, né? Mas agora a retomada significa celebrar a vida, voltar ao nosso cotidiano e também com os desafios que são impostos a nós. Mas essa questão de criar, que acho que é o principal, né? Criar um ambiente de credibilidade, de facilidade, um ambiente convidativo e competitivo para a geração de emprego e renda é um grande diferencial, né? E deixar isso plantado como um planejamento estratégico para as próximas gerações. Esse é o grande legado que a gente está buscando. A cidade encontrou um caminho, com seus defeitos, com os seus desafios, mas encontrou um caminho. De 2017 para cá, nós evoluímos muito. A gente não pode mais perder esse caminho. A gente estava perdido praticamente, coincidentemente, desde o falecimento do prefeito Celso Daniel, 20 anos, que a cidade ficou desde 2002 sem rumo. Nós encontramos um rumo, né? E não podemos mais perder, independente de quem estiver aqui, né? Eu vou ficar até 2024, 31 de dezembro. Né? Não fico falseando renúncia aí, agradecendo o convite que eu não recebi, mas o nosso compromisso sempre foi com Santo André. Agora, a gente tem que deixar esse legado desse planejamento que, independente do perfil
ideológico, partidário, aquela espinha dorsal, aquela linha diretiva, ela não pode ser alterada. O prejuízo é muito grande, né? E é esse legado que a gente está construindo através do Santo André 500 anos, que vamos completar 500 anos daqui a 31 anos, como você bem colocou, e a gente quer deixar isso pronto. Não dá mais para a cidade parar de se modernizar, não dá mais para a gente informatizar o serviço público, não dá mais para a gente excluir as ferramentas tecnológicas do dia a dia, né? Não dá para a manutenção da cidade voltar ao padrão que tinha há 5, 6 anos atrás, quando a gente assumiu. Hoje a cidade é mais bem cuidada, tem uma programação, tem um planejamento, tem uma previsibilidade. As pessoas não vão aceitar mais que a gente baixe, vou usar uma expressão coloquial aqui, que a gente baixe o sarrafo, né? A gente conseguiu subir obras, entregas, os desafios que estão saindo do papel, que a gente está vencendo, e esse ambiente. Quando a gente ganha o prêmio de Cidade Sul-Americana do Esporte, quando a gente ganha do Ministério da Economia, 12ª cidade mais empreendedora do Brasil, com o melhor ambiente de negócios, né? Quando a gente recebe esses reconhecimentos internacionais e também nacionais, a gente vê que está no caminho certo, e você mesmo disse, né? Você é testemunha do quanto melhorou. Hoje você vai abrir uma empresa nas cidades, dependendo da complexidade, você abre em horas a empresa. E tudo pelo digital, né? Tudo pelo digital. Então, nesse sentido, nós temos uma lei de estímulo tributário que, quanto mais gera emprego, você paga menos IPTU, que é o imposto municipal. E nós temos uma grande empresa aqui na cidade que vai ter esse ano, Joaquim, por ter gerado emprego e por ter investido na cidade, quase R$1 milhão de desconto de IPTU. R$1 milhão. Uma grande multinacional que está aqui, fez o pedido, mostrou que gerou emprego investindo na cidade e vai receber esse crédito tributário. Então, é isso, não é ficar falando que tem lei, que funciona e que não tem nenhum caso concreto, né? O que a gente faz na cidade, a gente demonstra, né? E é por isso que... Né? Não é nenhuma beleza da empresa. Pelo contrário, ela gerou muito mais do que esse 1 milhão que ela pagou. Claro, muito mais valor agregado, porque quando ela gera 100 diretos, ela gera 200, 300, 500 indiretos, gera arrecadação, e isso espalha, né, Joaquim? Nesse meio empresarial, no meio corporativo. Então, hoje, o investidor que vem para Santo André sabe que tem um ambiente aqui, né, que estimula os investimentos. E aí, quando essas grandes empresas vão fazer lá nas suas matrizes, né, na Europa, na Ásia, o seu planejamento estratégico, fala, opa, a planta lá de Santo André, nós podemos investir com tranquilidade, porque tem uma estabilidade, tem uma credibilidade, mais do que isso. Tem estímulos a essa ampliação. Então, a gente está muito feliz, muito convicto de que está no caminho certo, e essa retomada com solidariedade, com essa celebração da vida, representa tudo isso. Depois de 2 anos aí que todo mundo teve que fazer a sua cota de esforço e sacrifício. Com certeza. Agora, o cidadão que acompanha mais atentamente o dia a dia da administração, mais preocupado com a sua cidade, ele é levado a pensar o seguinte: apesar de todos esses avanços, de todas essas conquistas, está sendo preparada uma mini-reforma aí administrativa, até com junção de pastas. Por que a necessidade de se fazer essa reforma, até com troca de peças, de nomes importantes do primeiro escalão, né? A gente teve a saída do secretário de Saúde já para a substituição pelo Policineto, que estava na unidade de planejamento, que, aliás, cuidava dessa questão dos 500 anos, não sei como é que vai ficar isso com a saída dele, como é que vai ficar essa mudança. Por que essa necessidade de mudança e o que ela objetiva? Joaquim, a gente continua, lá em 2017, a gente implementou um novo modelo de gestão, né? Com enxugamento da máquina, com venda de ativos que, na verdade, eram passivos, devolução de imóveis alugados, frota oficial, redução, término de regalias que tinha aqui, com posturas, né? Os próprios carros de luxo que o prefeito, o vice-prefeito tinham. Então, muitos simbolismos que resultaram efetivamente numa máquina mais enxuta, que aumentou a capacidade de investimento, limpou o nome da cidade e permitiu que a cidade voltasse a investir. Hoje nós temos mais de R$1 bilhão em investimento público na cidade. A gente só conseguiu ter acesso a esse recurso com o nome da cidade limpo, né? Quando a gente assumiu, o nosso rate, que é a classificação fiscal, era D. Hoje o nosso rate é B+, né? Então, a gente vai continuar nessa linha de deixar o nome da cidade com credibilidade. E aí, com o passar dos anos,
Primeiro que a gente vai vendo também na prática, melhorando cada vez mais a gestão, aprendendo no dia a dia, e aí não tem nenhum constrangimento de dizer isso aqui é um aprendizado diário, né? E com a pandemia, a gente teve que readequar também alguns setores, e a ideia é que é uma mini reforma, mini mesmo, né? Não é, né? A gente falou aqui, a cidade está no caminho certo, tem uma boa avaliação por parte do morador de Santo André, da percepção das pessoas é que, claro, tem os seus desafios, os seus problemas ainda, mas tem uma evolução muito nítida na cidade, então não dá para eu chegar aqui e dizer, vou mudar tudo, né? Pelo contrário, é a continuidade desse modelo, aprimorando ainda mais, enxugando ainda mais a máquina, e dentro dos quadros que a gente tem alguns quadros que têm uma característica política, esse ano é um ano político, então eles vão para essa missão, não é uma questão de deficiência técnica, da troca pela troca, é a adequação da nossa equipe, somado a esses dois fatores. A continuidade desse enxugamento, dessa modernização administrativa que a gente começou em 2017, com essa adequação para esse calendário político, né? A gente tem muitos secretários aqui que têm uma vida e uma participação política importante. E é importante para a cidade também aumentar essa representatividade política, né? Santo André tem 550 mil eleitores, não tem um deputado que representa a nossa cidade, nem na Assembleia e nem diretamente, pelo menos. Claro que a gente tem representantes no Congresso Nacional aqui do ABC e que fazem essa interlocução também por Santo André, mas Santo André poderia ter um deputado da cidade, vamos dizer assim. Como nós já tivemos lá no passado, professor Luizinho, Cirac, Duílio, Brandão, e tanto Cicote, o próprio Celso Daniel e tantos outros, né? Então, esse resgate é para isso, esse time mais político também, para nos ajudar nesse processo de protagonismo da cidade, que é importante. Aumentar nossa representatividade, até para o nosso projeto aqui ficar mais forte. A gente consegue mais recurso, tem mais interlocução, consegue mais investimento, melhora a vida das pessoas. Legal. Bom, isso é importantíssimo, porque esse ano, como você mesmo disse, nós temos essas eleições que são fundamentais para deputado estadual, para governador, para senador, para deputado federal, e faz muito tempo mesmo que a cidade não tem um representante no Palácio 9 de Julho, no Congresso Nacional. Então, o grupo político, aí, independente da administração ou não, vai trabalhar com afinco para mudar essa história desta vez. Né? Vamos. E por isso que alguns vão deixar, como foi o caso do Márcio Chaves, já deixou a saúde, fez um trabalho brilhante no Quali Saúde, lá, quando ele assumiu, ainda tinha uma desconfiança das pessoas, do morador, da moradora, com relação à saúde, as novas unidades, né, a modernização que a gente implementou, o Márcio tirou isso do papel, e na Covid, então, foi um herói, né? Ele, toda a equipe de saúde, os nossos heróis da saúde, médicos, enfermeiros, o pessoal da limpeza, os administrativos, enfim, todos eles fizeram com que Santo André se tornasse uma referência mundial no combate à Covid. Legal. Nessa reforma ainda parece que vai ter uma junção da Secretaria do Meio Ambiente com o SEMASA. Pode falar alguma coisa já a respeito disso ou ainda... A gente está avaliando, Joaquim, porque a gente precisa de uma espécie de um órgão regulador da concessão com a Sabesp, né? Tem alguns conflitos da Secretaria do Meio Ambiente com o SEMASA, que foi por muito tempo nosso órgão ambiental, então a gente pensa assim, mas não vai haver extinção do SEMASA, isso não. Talvez a adequação desse modelo para a gente fazer com que o SEMASA seja uma agência reguladora e mantenha o seu trabalho também. Legal, isso é importante. Bom, não, sem problema. Saúde. A gente começou as comemorações, eu tive lá no sábado, com a entrega dessa importante creche lá do Jardim Mirante 1, né? Aliás, é a 10ª unidade, eu tive em várias entregas, e eu fico encantado, fico de boca aberta cada vez que eu vou numa inauguração, porque, primeiro, que eu sou apaixonado pela educação, nós somos, né? Nós gostamos, e sabemos que, de fato, a educação é a base de tudo, não é só discurso de palanque, não. Tudo começa por aí. E, olha, eu falei lá no dia, repeti, falei num programa de televisão, e insisto que eu não conheço escola particular de alto nível, onde você paga muito caro para ter o seu bebê lá na creche, com o nível dessas creches que estão sendo entregues em Santo André. Esse é um legado que isso vai ficar para a história e que vai, com certeza, mudar o rumo da cidade para mais de 500 anos, né, prefeito? É isso que a gente espera, Joaquim, que as pessoas não aceitem menos.
né? Nós implantamos um padrão nos equipamentos de saúde, mas nesse caso falando da educação, que não é porque é público que não pode ser de qualidade. Pelo contrário, aí que a gente tem que dar exemplo. E as nossas creches, eu falo com muito orgulho, porque você viu lá, eu tenho a convicção disso que você está falando, né? Não perde em nada para nenhum colégio, nenhuma creche particular da cidade. Pode comparar, né? A gente tem estrutura com a mesma ou com melhor qualidade, o que a gente usa lá é material de primeira, projeto de primeira, tudo pensado, harmonizado, né? Para as nossas crianças terem o que há de melhor, e a 10ª que a gente entrega no mesmo padrão. Então, não é que foi feita uma só para ter aquele piloto, não. Agora é um padrão de qualidade. A gente não faz mais creche na cidade se não for com aquele padrão. E as escolas que já existiam, nós estamos transformando todas também, né, no Quali Educação. Então, essa é a nossa meta. Como, de novo, né, eu falo de subir o sarrafo, é isso. As pessoas não podem mais, o morador, e eu me incluo também nesse rol, porque daqui a alguns anos eu vou voltar a ser apenas um morador da cidade, frequentar a cidade, curtir a cidade, viver na cidade, mas a gente não pode aceitar uma qualidade menor do que o que a gente conseguiu implementar, porque dá para fazer. Se Santo André ficou adormecido aí por 20 anos, eu não vou aqui escolher culpados, ficar olhando para trás, ficar criticando quem passou, né? Eu gosto de olhar para frente. Mas o que a gente está demonstrando é que dá para fazer, com esforço, claro, com intensidade, com disposição, com vontade de fazer, né? O amor que a gente tem pela cidade, mas dá. A gente consegue tirar do papel coisas incríveis e você testemunhou lá. E a educação não para por aí. As creches é para a gente zerar o déficit, né? A gente tinha que entregar 10, entregamos. Mas a gente distribuiu o tablet. Quando que imaginou que todos os alunos da cidade, do 2º ao 5º ano, ia ter um tablet com internet, com todos os programas, com todos os aplicativos de reforço para a nossa educação? O aluno de Santo André tem isso, né? Para a gente também diminuir esse prejuízo aí com os 2 anos de aula não presencial, que foram causados pela pandemia, né, Joaquim? E outros programas de busca ativa dos alunos que não estão mais frequentando a escola, daqueles alunos que estavam sendo alfabetizados, bem na fase de alfabetização, que precisam de reforço. Então, o investimento na educação tem sido muito importante, muito significativo. Trouxemos para a rede 17 escolas do estado, né? A gente municipalizou 8.000 alunos que vieram da rede estadual para a nossa rede, porque a gente acredita que o município é quem tem que cuidar dessas crianças. Nós temos mais condição, mais qualidade, estamos mais perto das famílias, conhecemos mais o dia a dia das famílias. Então, é um processo muito amplo. Claro que a gente falou aqui do planejamento estratégico, tudo é muito importante, mas essa semente da educação, e por isso que a gente está trazendo cada vez mais alunos para a nossa rede, é o legado da transformação geracional. A gente quer ter uma geração de andreenses, a próxima geração, com educação de qualidade, pelo menos naquilo que compete ao município. Com certeza. Você falou até que a cidade dormiu 20 anos, eu lembrei imediatamente do livro do nosso grande Gaiarsa, que foi a cidade que dormiu 2 séculos, a gente ficou 2 séculos adormecido. Então, Santo André tem essa pujança, essa força de recuperar, mesmo quando passa por momentos ruins como esses aí, esses 20 anos, os outros 2 séculos, e a gente vê tudo isso. Agora, lógico, nem tudo são flores. Você mesmo disse, tem problemas, tem... Sim. E a gente viu, nesses dias também, manifestação de servidores públicos. Não sei se são representantes da maioria dos servidores ou não. A gente vê cobrança. Eu sou, por incrível que pareça, quando o pessoal fala mal de servidor público, eu sou um dos que sai em defesa, porque a gente sabe que a grande maioria trabalha muito, a grande maioria ainda ganha muito mal, ainda não tem aquela remuneração que mereceria. Eu tenho certeza de que você tem essa consciência, mas, ao mesmo tempo, houve um avanço. Queria que você falasse um pouco disso. Como é que é ter essa manifestação e, ao mesmo tempo, estar trabalhando para que a totalidade dos servidores possam ter a justa remuneração e a justa atenção que eles merecem? Joaquim, a gente fez um grande esforço desde o início da gestão, né? Nós trabalhamos com duas frentes. Primeiro, as reposições, né? E eu mantenho meu compromisso dos servidores não terem perdas nos 8 anos que a gente passou aqui. Esse era o primeiro desafio que a gente vai passar até 24. É claro que a pandemia dificultou muito
né, a questão da saúde financeira da cidade, orçamentária. Mas nós iniciamos lá em 2017 um processo de requalificação, de reclassificação. Já fizemos mais de 40 categorias, ninguém mexia nisso. Nós reclassificamos como critério aquelas categorias que estavam muito distante do mercado, do valor médio de remuneração do mercado. Vamos ter um pacote agora, ainda nesse semestre, também de reclassificação, e conseguimos, dentro do limite que nós temos de financeiro mesmo, não tem aqui segredo, né? Um aumento de 7% a 14%, de uma reposição, nem podemos chamar de aumento, né? Para quem ganha menos, chega até 14%, porque a gente dobrou a cesta básica, e para quem ganha mais, 7%, 3% agora e 4% em setembro, né? Esse é o nosso limite para esse ano. Eu respeito muito a manifestação, claro, é o que você gostaria, é o que você... Não, eu queria, no mínimo, repor a inflação, né? Mas não tem recurso, não tem dinheiro, não tem jeito, não tem o que fazer. Nós temos um planejamento aqui, a arrecadação ainda não voltou, né? Nós deixamos um pouco de recurso com relação ao servidor para reclassificar. Nós vamos reclassificar outras categorias ainda nesse primeiro semestre, né? Válido e algumas para o ano que vem. Enfim, tem um planejamento que a gente vai apresentar em breve. E aí não tem muita alternativa. A gente tem só de precatório, Joaquim, a gente paga todo ano 200 milhões, uma herança lá de trás. Aliás, a herança de um aumento não analisado devidamente, exatamente. O famoso caso dos 25%, que você Isso. joga a bomba para o sucessor e deixa aí, e a cidade está pagando isso até hoje. E nós resolvemos pagar para o nome da cidade não ficar sujo. Por isso que Santo André não ia também para frente no ponto de vista do nome, né? Do cadastro da cidade perante o Ministério da Fazenda e órgãos internacionais, né? Então, o servidor, a grande maioria, sabe da nosso compromisso, da nossa valorização. Nunca houve tanto servidor de carreira em cargo de confiança, né, nos chamados comissionados. Nunca houve tanto servidor de carreira em cargos de direção, né? A gente valoriza muito isso e você tem razão, a grande maioria trabalha muito, mas muito pela cidade, se dedicam. Eu não tenho nem o que dizer do pessoal Defesa Civil, pessoal operacional, pessoal de obras, pessoal do administrativo aqui da prefeitura, da saúde, então, com essa pandemia toda, enfim, nós temos muita gente boa. Os movimentos, a gente respeita muito, mas não tem como a gente não registrar aqui. Tem um caráter político e eleitoral, né, Joaquim? Para mim, para um sindicato, por exemplo, de servidor ter legitimidade, não pode ter candidato a vereador, né? Não é nada. Você quer ser sindicalista, você quer defender uma categoria, defende a categoria. A partir do momento que você começa a usar essa categoria para tentar ser vereador, para se filiar a um partido político, para trazer um vereador de oposição para o palanque, né, para falar mal da gestão, né? Claro que você usa, de alguma forma, como massa de manobra, aqueles que se sentem injustiçados de verdade. Eu acredito que tem a gente que está se sentindo desvalorizada, porque, repito, a gente queria dar muito mais, mas esse ano não é possível. Agora, a gente tem que separar. Quando a gente vê aqui uma manifestação com sindicalistas de São Bernardo, de Diadema, de Mauá, né, e na sua grande maioria, e menos servidores, né, a gente vê que, claro, tem o direito, o respeito, mas não é a disposição da maioria, né? Então, é isso. A mesa de negociação com o Sindserv, na minha avaliação, perdeu a sua representatividade, perdeu a sua legitimidade. Nós estamos tratando direto com as categorias para falar de reclassificação, porque, inclusive, o Sindserv não quer reclassificar, né? Eles são contra isso. Então, para a gente é muito difícil. Eu vou falar isso aqui, eles vão falar, o prefeito está mentindo, tá? Mas eles sabem da verdade, né? Por que eles encerraram a mesa? Para poder fazer um movimento, né? Para poder manter essa questão política viva. Então, muitas vezes eu vejo que falta maturidade, falta diálogo, que eles, né, não têm essa disposição, mas respeito muito porque, de verdade, tem o sentimento de servidores que se sentem menos valorizados do que deveriam, e esse sentimento é real, é legítimo, e aí eu respeito profundamente, mas que, no fundo, sabem da nossa limitação, que é financeira. A gente não fecha o ano se a gente der mais do que já foi, inclusive, votado e aprovado na Câmara. Não tem o que fazer. Verdade. Não tem saída, não tem alternativa. A gente pode começar a discussão para o ano que vem, aí sim. Mas para esse ano,
é isso, porque a gente vai ainda anunciar um pacote de reclassificações. Maravilha. Prefeito, eu ficaria aqui mais umas 2 horas, porque tem assunto e o papo está bom, mas eu sei que você tem compromisso também. Sim. É algo que você queira falar para finalizar, acrescentar, que eu não... Não, Joaquim, só te agradecer e aproveitar aqui sua audiência, sua qualidade aí na informação, para convidar o morador do ABC, mas em especial moradora de Santo André, para frequentar para esse calendário, para curtir esse calendário de celebração da vida, de solidariedade, dessa retomada que a cidade vive, né? Temos agora, nesse final de semana, dia 8, tem a homenagem a João Ramalho logo cedo aqui, ali em frente ao Correio, na praça, no Marco Zero da cidade. Temos à noite, no comecinho da noite, a inauguração do Carlos Gomes e sexta, sábado e domingo, Feira da Fraternidade, mais de 100 entidades que são ajudadas, 50 que estão com barracas aqui na feira. Então, tudo que você consumir na feira fica para as entidades e também todos os alimentos que são arrecadados, que é o ingresso social, ele vai para mais de 100 entidades da cidade. Então, a gente ajuda também quem mais precisa. E vem aqui ouvir uma boa música. Vamos ter Maurício Manieri no sábado, que é um morador aqui ilustre da nossa cidade. Vamos ter a banda Viva a Noite no domingo, muita música boa durante o dia, comida boa, entretenimento, e a gente fazer tudo isso com segurança, né? Sem, graças a Deus, livre desse vírus, pelo menos na sua forma mais grave, para representar essa grande retomada. E na outra semana, na véspera de Páscoa, a gente tem a caça ao Tesouro de Páscoa lá no Parque Celso Daniel. Abrimos mais inscrições, inclusive, para o domingo, ia ser só no sábado, mas, graças a Deus, tivemos mais de 4.000 crianças inscritas lá para a Caça ao Tesouro. Então, nós abrimos a agenda do domingo e vamos ter muito evento legal. Só entrar lá no site da Prefeitura ou Santo André, 469 anos, .sp.gov.br ou no site santoandré.sp.gov.br. Toda a programação, tem muita coisa legal aí para a gente curtir, deixar esse convite e agradecer a confiança, a compreensão, o respeito e o carinho que eu, Ana Carolina e toda a equipe aqui somos recebidos na cidade. Isso é o nosso grande combustível. Valeu, Joaquim. Obrigado. Obrigado. Prefeito Paulo Serra, falou com você.